Fala pessoal, tudo certo? Hoje aqui no Cosseno a gente vai conversar com o Hugo, primeiro lugar em Medicina aqui na UNB, a Federal de Brasília, que figura entre as melhores universidades do Brasil. A gente também vai aproveitar para falar sobre estratégia de prova, como é que você pode se preparar melhor aí para o vestibular. E se você quiser participar dessa discussão, já vai enviando a pergunta aqui no chat do YouTube que o Hugo vai ficar de olho para responder qualquer dúvida que você tenha aí na sua jornada. E vamos lá então. Vamos começar? Fica à vontade. Show de bola, show de bola. Então, gente, o Hugo passou em primeiro lugar aqui na UNB, mas vamos voltar lá atrás, vamos perguntar então por que você decidiu fazer medicina, como é que esse sonho começou? Uhum. Cara, isso é uma história até engraçada, né? Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Pô, o que te levou a escolher medicina? Cara, vou te falar a verdade, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, entendeu? Porque eu acho que ninguém nasce com essa vontade de, pô, quero ser médico. Eu não sei, cara, não tem uma matéria específica que fale disso. Então, assim, é meio difícil, não é só para mim. Muita gente que faz medicina comigo, assim, já fez essa pergunta, pô, por que que você quer ser médico, sacou? Então, não sei, cara, é diferente, é uma área interessante. Eu, particularmente, eu imagino alguns motivos, né, cara? Mas eu acho uma área interessante, né? Eu já tive contato com médicos da minha família, né? Ao longo da vida. E, pô, cara, eu acho a profissão muito nobre, muito bonita. Acho um conhecimento muito bom, sacou? Um conhecimento, assim, enriquecedor. E aí, cara, ó, foi alguns dos motivos pelos quais eu queria fazer medicina. E o conteúdo sempre me atraiu, entendeu? Então, assim, não tem um motivo específico, tá bom? Não vou falar que, pô, desde criança eu já queria ser médico. Pô, não é verdade, sacou? Isso é uma coisa que veio com o tempo, sacou? E são vários Uhum, motivos que te ajudam, enfim, que uhum. fazem com que você escolha essa profissão, né? Pode perguntar, cara. Basicamente, ninguém da medicina, pelo menos, sim, da minha, eu não conheço tanta gente que fala, pô, desde criança que eu quero ser médico, o cara não quer, sacou? O cara não quer. Então, assim, é uma série de motivos, cara, sacou? Enfim, que leva o cara a escolher medicina. Mas, um curso muito legal, cara. Uma pessoa muito legal e, enfim, vários motivos, sacou? Pô, entendi, entendi. Mas então você começou já gostando de biologia, no ensino médio você já tinha esse plano, ou foi um negócio mais tardio, mais lá pro terceiro? Não, não, do ensino médio eu já sabia que eu queria ser médico, entendeu? Já era uma profissão que eu almejava, né? Já sabia que era concorrido, que eu teria que estudar desde antes, né? A minha ficha não era muito caída, porque, pô, ensino médio ainda, então assim, a galera falava, pô, tu vai fazer vestibular no final do ano. Eu falava, tá, show, sacou? Mas pra mim, vestibular não significava nada, porque, pô, minha Uhum. ficha não tinha caído a respeito, sacou? Então assim, mas eu já queria, já tinha essa ideia, que desde antes de entrar no ensino médio eu já queria. Já me tinham feito essa pergunta, pô, que profissão você vai querer seguir? É, aí eu já tinha conversado com gente da minha família, que era médica, entendeu? Aí, pô, a galera sempre tinha umas histórias legais, sempre tinha uns argumentos bons. Então, assim, falei, cara, eu acho que a partir daí que veio a maior parte do interesse. Eu já entrei no ensino médio pensando, assim, em estudar para medicina, entendeu? Eu já entrei pensando e já sabendo que era concorrido, entendeu? Uhum. Então, assim, foi mais ou menos nessa época. Terceiro ano do ensino médio eu já sabia o que eu queria já. Pô, show, show. Mas então, voltando um pouco para trás, quais eram os seus interesses na época da escola? Você envolvia em Olimpíada científica? Já tinha algum engajamento maior aí? Tinha, cara, tinha. Eu gostava muito de exatas. Eu gostava muito de exatas e biológicas, cara. Eu era bonzinho até, eu curtia. Não gostava de humanos, pô. Não achava legal, sacou? Humanos eu estudei assim. é, Comecei a gostar depois do ensino médio, porque, porra, vi que era necessário. Enfim, comecei a ter mais interesse nisso, entendeu? Dando uma crescidinha, pá, vi que, enfim, Uhum. era um conteúdo importante. Agora, na época da escola, isso aí muito, muito tardio, sacou? Época de final do segundo ano, enfim, começo de terceiro, que eu mudei essa perspectiva. Desde antes não gostava. E aí eu sempre gostei mesmo, era de biologia e das exatas, né? Você Uhum. perguntou de Olimpíada, eu fiz, cara, fiz OBF, cheguei a ganhar medalha de bronze na OBF, passei para OBM, fiz OBMEP também, na época que abriu, não me lembro por quê. Uhum. Fiz a brasileira de biologia também, passei até a terceira fase. Então, assim, fazia bastantes Olimpíadas, gostava, sacou? Achava que ajudava muito, enriquecia muito. Não era uma coisa que além da escola, sacou? E, pô, enriquecia muito, só tinha a enriquecer. Eu gostava bastante. Pô, show, show. E o legal é que você comentou da brasileira de biologia, muita gente não conhece essa Olimpíada. Então, Então, tem que entrar em contato com a escola porque vale a pena. É muito legal a Olimpíada. vale muito a pena, cara. Olimpíada muito boa, as questões muito bem feitas, entendeu? Vale muito a Uhum. pena. É muito legal mesmo. Nessa daí eu fui até a terceira fase, não consegui fazer a terceira fase Uhum. por conta de um problema lá.
Mas, cara, uma Olimpíada muito boa. De fato, não é tão conhecida, mas vale muito a pena fazer ela, entendeu? Vale demais. E você foi desenvolvendo um método de estudo, pegando também com as Olimpíadas, prova da escola, você chegou a ir aprimorando ou você já tinha um método mais ou menos fixo desde o início do ensino médio? Nunca tive, cara. Nunca tive método de estudo. Professores vários sempre tentaram, enfim, aplicar um método de estudo comigo. Eu mesmo já fui atrás disso. Eu já fiz cronograma de estudo, pô. Já fiz tabelinha, já fiz um monte de coisa, sacou? Aí, cara, comigo é um exemplo particular meu. Comigo não dá certo, sacou? Eu vejo assim, pô, eu preciso estudar história, sacou? E eu tô tranquilo em exatas? Tá. Eu largo exatas e vou estudar história. Às vezes é o contrário, sacou? Às vezes, pô, o conteúdo de humanas aí é fácil, mas, pô, tem um conteúdo de exatas aí que eu tô precisando, eu vou lá e estudo. Então, assim, eu estudava conforme demanda, entendeu? Nunca tive uma rotina fixa de estudos. Pô, você precisa estudar determinadas horas de história, determinada hora de matemática, geografia. Uhum. Não tinha, sacou? Então, enfim, isso não foi um método, assim, não diria que foi um bom método, mas foi um processo de costume, né? Foi um processo de, enfim, que eu demorei certo tempo até me acostumar, porque até aquela época eu fazia panelinha, entendeu? Fazia o horário, o cronograma. Então, enfim, levou um certo tempo até eu descobrir qual que era o melhor para mim, né? Entendi, entendi. Mas então como é que você sabia que você estava bom ou que você não estava bom em algum conteúdo? Você pegava a prova anterior, você fazia simulado? Como é que era o benchmark? Uhum. Fazia exatamente isso, cara. Eu pegava a prova anterior, não pegava com tanta antecedência, porque tinha muito conteúdo. Eu estava no ensino médio ainda, então tinha muito conteúdo ainda para eu ver. Então eu pegava no tempo que eu considerava certo, entendeu? No tempo que assim, que eu olhava e falava, tá, eh, se eu pegasse a prova muito no começo para fazer, eu não saberia o conteúdo por inteiro. Não faria. E se eu Uhum. pegasse para fazer muito tarde, aí eu não ia ter tempo de corrigir os meus erros, aí eu não ia ter tempo de aprimorar o conteúdo. Então eu fazia um tempo intermediário mais para tarde, numa época em que eu teria tempo de fazer, né, as minhas correções, estudar pelas provas que eu fiz, e que eu teria também, enfim, teria pouco conteúdo que eu ainda não vi a respeito, Uhum. entendeu? Enquanto eu estava estudando, porque o ano inteiro estudando. E aí foi desse jeito que eu fazia. Eu fazia prova antiga, pegava simulado para fazer, era praticamente semanal o simulado que eu fazia, sacou? Era isso todo dia, era a semana toda. Entendi, entendi. No caso específico de Brasília, você comentou em fazer prova antiga. A gente tem três formas de entrada, né, na UNB, que é o Sim. PAS, que é a avaliação seriada. Cada ano tem uma prova diferente. Tem o Enem e tem o Isso, vestibular tradicional da UNB. Você falou isso. que fazia prova anterior desde o início, mas como é que você escolhia qual prova anterior fazer? Você já tinha um direcionamento? Eu vou entrar pelo Enem? Ou você ia misturando as provas anteriores? Não, eu especificamente eu fiz um direcionamento, né? Existe muito essa conversa aqui em Brasília a respeito de qual que é o melhor método para ingressar na UNB. E, enfim, é meio que consensual que é o PAS, né? Uhum. Então, o PAS ele é um vestibular seriado, era feito em 3 anos. Então, no PAS 1 só cai conteúdo do primeiro ano e você só concorre com gente do ensino médio, se bem do primeiro ano do ensino médio. Se bem que hoje isso mudou, mas enfim, na época era isso. Segundo ano, você concorre só com gente do segundo ano do ensino médio, terceiro só com gente do terceiro do ensino médio, né? Esse é o esquema do PAS. O vestibular direto é o vestibular normal, o Enem é o vestibular normal. Tem um certo consenso aqui de que você passar pelo PAS seria o jeito mais tranquilo, relativamente mais tranquilo, porque ainda assim ele é bem concorrido, né? Então, assim, Uhum. eu foquei o meu estudo no PAS. Eu estudei pro PAS, especificamente. PAS 1, PAS 2 e PAS 3, né? Acabou que eu passei também pelo vestibular, Acabou que eu passei também pelo vestibular, porque o modelo é muito parecido com o PAS, embora o conteúdo seja 1000 vezes mais enrolado, 1000 vezes Uhum. mais complexo, a prova seja maior, né? Seja feita em 2 dias. Mas eu foquei, sim. Eu direcionei o meu estudo pro PAS, especificamente, né? E pelo Enem eu nem cheguei a aplicar, porque eu já tinha passado, então não cheguei a Uhum. estudar especificamente pro Enem também, não. Eu direcionei o meu foco numa prova só. Entendi, entendi. Mas então nem simulado você chegava a fazer ou tinha também uma abertura? Fazia os obrigatórios da escola, entendeu? Os obrigatórios da escola eu fazia, mas por fora mesmo eu fazia os do pais. Por conta própria eu fazia os do pais e eu fazia, assim, com certa frequência boa, sacou? Entendi. Você comentou em fazer por fora. Tem algum erro que você perceba agora, que você percebe agora que você cometeu no passado nessa avaliação sem acompanhamento da escola e hoje em dia você, pô, eu já cheguei no método mais legal, um método que eu não cometo mais esse erro. Uhum. Sim, cara, sim. Já bastantes coisas, cara.
Cara, tantas coisas que eu tenho até que parar pra me lembrar, assim, pra pensar em uma, entendeu? Mas com certeza, cara. Deixa eu ver se eu me lembro. Uma que eu fiz, uma pequena, foi a primeira que me veio à cabeça, sacou? Tem com certeza coisas mais importantes, mas a primeira que me veio à mente é que eu perdia muito tempo copiando e escrevendo coisa em caderno, fazendo assim, sendo que, enfim, só pra ter aquilo registrado no caderno, era uma coisa, era um erro besta que eu cometia, hoje em dia, que eu não cometo mais hoje em dia, eu perdi muito tempo fazendo isso, né? Eu vejo gente hoje, enfim, fazendo assim, uns papéis absurdamente bonitos, entendeu? Assim, eu Uhum. olho pra isso e falo, cara, pô, eu já fiz isso e furada, sacou? Furada, furada mesmo e não faço mais. Eu aprendi isso daí com o tempo. Foi só uma das coisas e mais coisas, assim, tantas que eu tenho que me lembrar, inclusive. Pô, entendi, entendi. Mas além dessa, ok, dos erros que você cometeu, tem alguma estratégia em mente, alguma coisa que dá para comentar que vale a pena o pessoal começar a seguir? Algum método, alguma estratégia de prova? Uhum. Sim, isso com certeza, cara. Isso com certeza. Rotina de estudo, que é o que eu tinha falado, é uma coisa muito pessoal. Então, a que Uhum. funcionou para mim é estudar sob demanda. Agora, estratégia de prova, cara, isso daí com certeza. Existe toda uma estratégia de prova que você precisa seguir. Eu desenvolvi a minha própria, né? Enfim, a custa de muita prática, eu desenvolvi a minha própria e, e tem estratégia a ser seguida, tanto antes da prova, quanto após a prova, quanto durante a prova especificamente, né? Principalmente durante a prova. Então, não é uma coisa, enfim, é, não basta o cara saber o conteúdo, não basta o cara Uhum. simplesmente estudar, né? Existe uma certa estratégia que tem que ser desenvolvida para fazer a prova. Entendi a ideia. Boa. Mas você podia, só para o pessoal ter ideia, mencionar uma das estratégias que é legal o cara ter durante a prova, quando ele está fazendo. Tem Uhum. algum método específico? O cara começar a ler alternativa, começar a ler enunciado? Como é que é isso? Tem sim. Cara, eu vou falar, como você falou, tem várias provas, né? Eu vou falar da estratégia de prova que funcionou para mim no PAS, né? Que foi Uhum. o vestibular que eu passei, né? Cara, dentre as várias questões, as várias ideias que você tem para fazer, né? No PAS, eu tinha estratégia de prova que era fazer a prova toda em sequência, né? Eu fazia a prova toda sequencialmente, porque isso não é uma coisa que eu faço em provas outras, né? Mas eu faço na prova do PAS porque os itens eles mantêm certa linearidade, né? Então, o item, um determinado item, ele dialoga com o item anterior, certo? Então, pô, isso acontecia muito em questões de matemática, questões de física, que para você resolver um outro item, se você tivesse resolvido o item anterior já era uma dica do próximo item que você estava resolvendo, entendeu? Uhum. Então, assim, isso daí é a custa de muita prova que você vai fazendo, você vai percebendo que, pô, o item passado me diz alguma coisa a respeito do próximo, entendeu? Outra Uhum. coisa, diferentemente de provas como o Enem, a prova do PAS você tem tempo bom para fazer e você precisa ler os textos sempre, 100%, entendeu? Você deve ler o texto do PAS. É, tem muita informação importante que você vai usar. Não é como o Enem da vida, sacou? Uhum. Então, enfim, essas são duas só das estratégias que você aplica durante a prova do PAS, pelo menos. Do vestibular já são um pouquinho mais diferentes, nem tanto, e do Enem são bem mais diferentes. Entendi. O Enem, como você falou, é uma prova mais de velocidade, né? Tem Sim. alguma estratégia para adereçar esse problema do pouco tempo, começar pelas mais fáceis? Como é que é a lógica no Enem? Tem sim, tem também. Pelo Enem, primeira coisa que você faz é ler o comando da questão. Nem preocupa com o texto, porque às vezes o texto não te vai dizer nada. Como eu falei, é completamente diferente da prova do PAS, que o texto tem informação importante, os itens você sobre o texto sempre. No Enem esquece. Às vezes, cara, você consegue matar uma questão lendo só o comando, responder o próximo, sacou? Você tem 90 questões para fazer em muito pouco tempo. Então, cara, assim, o tempo que você economizar por questão já é ótimo, sabe? É mais tempo que você resolve resolvendo outra questão. Você tem resolvendo outra questão. Aí você vai lá, lê só o comando e responde a questão. Outra que você pode fazer, que eu costumava fazer, é começar pelas mais fáceis, né? Eu começava Uhum. pela matéria que eu considerava mais fácil. Então, por exemplo, no primeiro dia aí de linguagens e de natureza não, de humanas, né? Uhum. Eu considerava humanas mais tranquilo. Eu considerava mais fácil. Eu, particularmente, pode ter gente que acha que linguagens era mais sossegado. Eu achava que humanas era mais tranquilo. Então eu começava por humanas, da questão 46, e fazia direto até a 90. Sacou? Matava.
Uhum. Até a 90. Pô, não sei uma questão. Tá, pula, mas eu fazia em sequência. E aí depois eu matava rapidão, porque eu era bom. E aí eu ia direto para as linguagens, entendeu? Na linguagem eu Uhum. demorava um pouquinho mais, mas eu podia demorar. Eu já tinha feito metade da prova. Entendeu? Isso aí é até um fator psicológico. Sacou? Você vê que você matou metade da prova Uhum. no começo, você já fica animado, entendeu? Entendi, já dá aquele incentivo maior desde o início. Já Pô, dá. Se legal você estiver demais. cansado desde o começo, pô, você vai fazer com menos moral a próxima prova, entendeu? Próximo Uhum. banco de questões. Eu penso assim, Entendi. particularmente, entendeu? Esse ponto de pular é até interessante por causa do TRI, né? É bom você acertar garantias mais fáceis, que aí com o TRI sua nota fica melhor do que, por exemplo, você deixar uma fase de fora e tentar conquistar mais difícil do início, né? Com Mas é boa certeza. também. Com certeza, o Enem tem esse sistema, né, de priorizar certas questões em detrimento de outras, né? Então, TRI é a explicação de exatamente isso que eu falei. Pô, show, show. Eu podia perguntar mais umas 5, 6, 7 estratégias aqui pro Hugo. Claro que aqui em entrevista a gente tem um tempo limitado e tudo mais, mas vocês vão ter oportunidade de estudar com o Hugo. Aqui no Cosseno a gente está começando o projeto de mentoria de estudos, então você vai poder conversar não só com o Hugo, mas com o Igor, com o Daniel, com todos os nossos mentores para indicar não só técnicas de estudo, mas como você aborda o conteúdo, como você começa a estudar, qual tem que ser seu direcionamento diante da situação que você está atualmente. Então, em algum lugar aí da tela você vai estar vendo onde é que você começa, qual o contato que você tem que fazer para começar a mentoria de estudos no Cosseno. A gente pode ir conversando, a gente é bem aberto para qualquer discussão, vocês querem saber um pouco mais sobre a mentoria. Vamos então continuar mais aqui a entrevista, só dando aí o alerta para o pessoal. Ok, você fez o vestibular então e o resultado deve ter saído um pouco depois. Como é que foi no dia que você recebeu o resultado? Você se surpreendeu com, pô, primeiro lugar? Como é que foi? Sim, meu irmão, foi maluquice. Pô, é que assim, cara, essa história é muito engraçada, porque aconteceu o seguinte, como eu falei pra você, eu estudei pelo PAS, né? Uhum, Eu sempre fui muito. Qual é a palavra certa, cara, que eu posso. Eu sempre fui muito cético, às vezes, eu acho, entendeu? Então, assim, eu tava tirando notas boas no PAS 1, PAS 2 e PAS 3, mas eu olhava assim e falava, pô, eu ainda posso não passar, sacou? uhum, Então, assim, eu olhava e falava, cara, eu posso tranquilamente não passar. Tinha gente que vinha falar pra mim, tu tá maluco, pô, tu tirou nota boa, não sei o quê, uhum. sacou? Tu deve passar. Eu falei que não, cara, talvez não passe. Porque, assim, é tudo questão de concorrência, entendeu? Porque, pô, 9 vagas é pegado, né? Mas é Quantas? porque, assim, Que nove vagas. isso, cara, que 9 isso. vagas, cara. 9 vagas pra. A disputa é muito alta. Então, assim, eu olhava e falava assim, não, cara, posso tranquilamente não ter passado, mesmo tirando as notas que eu tava tirando, sacou? Então, assim, eu tava muito cético. O dia que saiu o resultado, cara, do PAS, foi muito engraçado, cara. Porque a ficha não caiu, sacou? Porra, eu falei, tá, porra, passei, sacou? Absurdo. E ainda tem outro fator que fez a ficha não cair, que foi a surpresa que eu tive uma semana antes, porque, como eu falei, eu fiz o PAS e o vestibular, né? Uhum, Foi engraçado porque eu estava estudando pro PAS. Eu não estudei pro vestibular, não estudei pro vestibular. O máximo que eu fiz foi uma semana antes do vestibular, que foi o PAS primeiro, o meu último PAS, o PAS 3 primeiro, uma semana, uhum. no final de semana seguinte já era vestibular. Os 2 dias seguidos de prova, entendeu? Então eu falei, tá, tranquilo. Só que eu fiz o PAS primeiro e o vestibular depois. O resultado do vestibular saiu antes do resultado do Uhum, PAS, uhum. entendeu? E o máximo que eu estudei pro vestibular foi na semana antes do vestibular. Eu peguei umas provinhas aí pra fazer. Foi o máximo que eu fiz, sacou? De verdade, foi o máximo. Eu não fiz mais nada. Não. E, meu irmão, e quando eu fui receber o resultado do vestibular, eu abri aquilo como se fosse, vou ver aí o que que deu, sacou? Foi uma prova mesmo que eu peguei pra fazer isso por experiência. E eu fui lá, pô, segundo lugar. Eu falei, não, pô, acho que eu tô vendo, porra, calma aí. Acho que eu tô vendo errado, sacou? Aí eu comecei a pesquisar, sério, isso mesmo. E eu tinha passado, sacou? Que Eu isso. descobri, e o resultado saiu tarde da noite. Saiu de madrugada. Tinham divulgado pra sair às 5 horas da tarde, Uhum. saiu 1 hora da manhã. E eu já tava indo dormir, e eu abro o Instagram e eu vejo um amigo meu falando que, pô, passei, não sei o quê. Eu falei, pô, saiu o resultado, tá? Aí, meu irmão, esse dia aí foi maluquice porque eu não contei pra ninguém, pô. Eu guardei essa informação pra mim, não acordei meus pais. Esse dia eu virei à noite, pô. Esse dia eu virei à noite, foi maluquice. E quando eu recebi o resultado do PAS, né, foi o que eu te falei, a ficha meio que não caiu, porque eu já tinha passado, aí, cara, enfim, foi uma situação esquisita, né? Mas alegria total, cara. O esforço todo de que você passa do ano estudando, cara.
é totalmente recompensado. Foi totalmente recompensado nesse dia, sacou? Poxa, legal demais, cara, legal. E essa história do segundo lugar, cara, qual é o motivo que você indica para você ter ido muito bem no vestibular da UNB? Foi pela sua preparação do PAS? Foi uma prova ideal para você, pelos conhecimentos que você tinha? Qual foi a Uhum. confluência aí de fatores que te levou a conseguir, mesmo sem uma preparação tão incisiva nesse vestibular, levar o resultado de segundo lugar? Claro. Cara, vários fatores. Eu já parei para pensar muito a respeito disso, né, cara? Vários fatores. Eu começaria dizendo que eu me aprofundava muito nos conteúdos, entendeu? Então, assim, o vestibular do PAS, ele é relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo. Uhum. Porque, enfim, o conteúdo, ele não é cobrado com tanta profundidade, né? O vestibular, ele pega esse conteúdo e ele cobra com muito mais profundidade, muito mais questões, entendeu? Enfim, então, assim, só que eu estudava não era pro PAS especificamente, entendeu? Eu fazia as provas do PAS, mas eu estudava muito mais do que o PAS cobrava, sacou? Assim, porque a ideia mesmo é saber o conteúdo. A ideia mesmo não é só passar na prova, é saber o conteúdo. Então, pô, acho que isso daí me ajudou muito, cara, na hora que eu fui pegar para fazer uma prova da vestibular, e eu sabia resolver as questões, entendeu? Então, assim, se eu tivesse estudado só, se eu tivesse me contentado com estudar só para o conteúdo que o PAS cobrava, pô, eu acho que eu não teria passado, entendeu? Porque o vestibular, enfim, cobra muito mais coisa. Além disso, cara, eu tenho que confessar também que o método de avaliação do vestibular ele é muito parecido com o método de avaliação do PAS, né? Então, aquele esquema todo de uma errada numa certa, aquele esquema todo de tipo A, tipo B, C, D, o vestibular ele segue isso tudo, sacou? Então, assim, existe certa similaridade entre a prova para a qual eu estava estudando e a prova para a qual eu resolvi fazer, entendeu? Então, enfim, tem vários fatores. Eu acho que os dois principais foram esses, né? Entendi, entendi. É, mas então você entrou na universidade, primeira semana, quais que foram as primeiras impressões que você teve? Porque, pô, o UNB, a expectativa é altíssima, tá, se eu não me engano, nas top 5 universidades, faculdade de medicina do Brasil. Sim. Então, pô, expectativa altíssima. Como é que foi? Como é que foi essa primeira impressão? Ah, cara, foi das melhores, cara. Eu queria estudar na UNB já, sacou? Eu tenho minha vida toda aqui em Brasília, eu já conhecia a reputação da UNB, aí eu queria mesmo fazer faculdade aqui em Brasília mesmo, né, cara? E assim, eu me lembro do primeiro dia, de eu conhecendo a turma, né, a turma me conhecendo, a gente marcou todo mundo de comer no RU, pô, cara, um negócio legal, eu, assim, normalmente eu imagino o curso de medicina, né, como ser, como assim, como sabe, você sabe, é um curso concorrido, né? Então, assim, eu imaginava, enfim, talvez um preconceito meu mesmo. Eu imaginava, assim, muita gente, assim, extremamente encabeçada com estudo, entendeu? E não é, cara, entendeu? As pessoas da medicina são muito acolhedoras, sacou? São muito extrovertidas, entendeu? Então, cara, superou todas as minhas expectativas, entendeu? E, cara, minha impressão foi das melhores, cara. Gosto muito do curso que eu faço hoje em dia, entendeu? Gosto muito da faculdade onde eu faço também o curso. Cara, a impressão foi das melhores. Lembro do primeiro dia, assim, com carinho, sacou? Pô, legal demais, legal demais. Olhando um pouco para trás, qual o momento que você enxergou, pô, isso é só na UNB, é só aqui que acontece, uma coisa característica mesmo da universidade? Tem algum detalhe, assim, algum ponto? Um ponto de alguma coisa que aconteça só na UNB? Rapaz, grande pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, não, cara. Cara, uma coisa que aconteça só na UNB. O Você, campus é bem diferente, né? o Todo campus, mundo integrado. sim, o campus ele é muito diferente. Isso aí é fato. Como eu te falei, eu não tinha parado para pensar a respeito, mas isso que você falou é verdade. O campus ele é muito integrado. Tem um espaço verde assim aberto enorme. O campus é lindo, cara, é bonito mesmo, assim. É absurdo o campus, entendeu? É absurdo. Só não é... Isso daí é um excelente ponto que você falou, porque não sei quantas faculdades são assim, entendeu? O UNB, de fato, tem esse ponto muito bom. Tem uma estrutura muito bonita também, entendeu? Yeah. Entendi, mas por ser muito próximo, eu imaginei que houvesse um contato um pouco maior com o pessoal de outros cursos. Então, eu aqui, por exemplo, eu na engenharia sou relativamente bem distante do pessoal da medicina. Só que como na UNB está todo mundo mais ou menos ali no mesmo espaço, você Uhum. teve algum contato maior, conseguiu formar mais amizade com o pessoal dos outros cursos? Tem mais essa interação? As amizades são feitas, cara. A gente faz as amizades. A questão da medicina é um pouco mais complicada, porque o prédio da medicina, ele fica distante do ICC.
que é onde acontece, enfim, acontece a maioria das aulas, fica relativamente distante do bloco de salas de aula. Então a gente tem basicamente as aulas o dia inteiro na faculdade de medicina, entendeu? Então, enfim, o pessoal da medicina no dia a dia fica muito restrito naquele espaço, entendeu? Agora, as amizades são feitas tranquilamente. Tem gente que sai, vai pro CC, faz os amigos, são feitos os amigos, conhece também, existe essa integração assim, tranquilamente. Existe essa integração maior nos outros cursos. Isso é Uhum. fato. Isso é fato. Os outros cursos interagem muito melhor entre si do que a medicina interage com eles, mas eu acho que puramente por questões de localidade, entendeu? Porque o prédio da medicina é de fato mais longe, e não tem porquê o cara sair lá do prédio dele para ir para o outro, entendeu? Então, assim, única e exclusivamente por isso. Mas eu, particularmente, pô, eu e várias pessoas de lá, a gente conhece muita gente de outros cursos, o curso é integrado, entendeu? Tem sim, existe essa integração sim. Pô, bacana, bacana. Mas além das aulas, o que que um aluno que começa, que acabou de entrar no UNB, ele já consegue fazer? Tem algumas iniciativas, tem alguma Tem? atividade além das Tem, aulas? cara. Tem. Várias, várias. Isso é outro ponto, né, que eu falei que quebrou, assim, a minha expectativa. Imagina, pô, a galera vai ficar só no estudo, pá, não sei o que, o curso vai ser difícil demais. Cara, você entra no curso de medicina, né? Logo em seguida você já é introduzido, assim, nos primeiros dias de aula, a galera já vai comentando com você, a respeito da atlética, do curso. Então, a galera, cara, acolhe, a função é assim dos veteranos é acolher diretamente os calouros. Existe toda essa hierarquia na medicina, entendeu? Todo mundo bota pressão na turma veterana para acolher os calouros, inserir ele no curso, entendeu? Então você entra na faculdade, cara, e você já é logo chamado para tocar na bateria da faculdade, você já é logo chamado para treinar os esportes da faculdade, você já é logo chamado para os eventos da faculdade, sacou? Então assim, cara, existe toda essa integração que envolve por fora dos estudos, entendeu? E aí, cara, pô, é tanta integração, velho. Tem até, galera fala até que se faltar treino, né, nos esportes, se faltar treino, não passa nas provas. Isso é a maior verdade que tem, sacou? Isso é a maior verdade que tem. Galera que falta treino vai pior do que a galera que foi pro treino, sacou? Então, assim, existe todo esse acolhimento. Não é só o estudo que nem eu imaginava que fosse ser, e que nem talvez muita gente imagine que é, né? Pô, entrou na medicina, vai ficar assim, vai ficar... Vai estudar muito. Vai estudar muito. Mas não é só isso, sacou? Entendi, entendi. Mas você comentou de atlética. Define, a maioria do pessoal imagino que não conheça. O que que é uma atlética universitária? Cara, Atlética é basicamente a instituição responsável pela organização e pelo acolhimento dos acadêmicos, especialmente pelo acolhimento dos acadêmicos. Então, existem atléticas mais sedimentadas, existem atléticas não tão sedimentadas. A da medicina ela já é mais sedimentada, né, na minha concepção, e é a instituição é de fato uma instituição onde a gente tem o presidente, tem o secretário e tem as várias diretorias, o cara que cuida dos esportes, o cara que cuida dos eventos, né? É toda uma organização interna feita por estudantes de medicina. Então é só estudante acadêmico de medicina, né, que participa dessa atlética, que é responsável por promover, como eu te falei, os treinos, é responsável por promover as competições, os eventos, tanto, enfim, universitários quanto de acolhimento, né, dos calouros, pô. eh, Vai entrar daqui a pouco a nova turma, né? Da medicina, né? Do último processo seletivo que teve. A Atlética já vai lá acolher os alunos, fala, bem-vindo ao curso, sacou? Bem-vindo ao curso, aí já vai acolher todo mundo. Então é basicamente isso, é a instituição responsável pelo acolhimento dos acadêmicos e trabalha para os acadêmicos. Entendi, entendi. E o trote universitário, ele é bem presente? Ele é... Como é que tá a situação hoje em dia? Sim, sim. O trote ele é presente. Ele é uma das formas de acolhimento, né? Uhum. Uma das formas de acolhimento é o trote. A gente tem toda uma cartilha, né? Que os veteranos seguem. Então, você tem o trote, você tem as festas que são feitas de acolhimento, né? Inclusive tem ação beneficente com isso daí. Então, o dinheiro que é arrecadado do lucro, ele é doado posteriormente para instituições de caridade, entendeu? Então, cara, tem toda essa cartilha. O trote, ele é tranquilo, entendeu? Isso é legal. Ele é legal, mas, assim, tranquilo. Tem gente que imagina que é uma coisa absurda. Não é, é trote tranquilo. É um excelente evento de integração, entendeu? É muito legal. Não deve ser faltado em hipótese alguma, sacou? E, cara, muitos eventos de integração, parte, sim, importantíssima do curso. O curso não seria a mesma coisa se não fosse por isso. E absolutamente todo mundo faz, quase 100% das pessoas, cara. Muita gente faz uso da Atlética, né?
dos serviços, entre aspas, né? Porque Uhum. o trabalho voluntário, mas do trabalho da Atlética todo mundo faz uso. Enfim, é a parte muito boa do curso. Pô, legal demais, demais. E falando então mais do futuro do curso, você ainda está na parte mais inicial, medicina é um curso bem longo. Qual é a Uhum. sua expectativa aí para os próximos meses, próximos anos? Qual é Uhum. mais ou menos o plano aí? Cara, muito estudo, muito estudo, tá cada vez ficando mais pesado, tá cada vez ficando assim com mais responsabilidade, porque por enquanto a gente está no ciclo básico, né? Ou seja, a gente está aprendendo muita teoria, mas daqui a pouco a gente vai começar a mexer com gente, né? Então assim, muito mais responsabilidade. A gente já está entrando, eu estou no terceiro semestre, daqui a pouco a gente está entrando no clínico, vamos começar a rodar em Uhum. hospital, sacou? Pô, você vai acabar piscando os olhos, e você já está no internato, entendeu? Então Uhum. assim, a ideia é muito estudo, cara. A ideia é muito estudo e muita responsabilidade. É assim como eu me vejo, sacou? Nos próximos anos. Eu espero, pelo menos, entendeu? Não, com certeza, com certeza. A parte mais prática da medicina, ela já começa entrando no início do curso, é muito mais teórico. Como é que é a parte de clínica, a parte mais mão na massa do curso? Sim. Não, ó, no curso em si, né? Na matéria, que está na grade da faculdade, não tem muita prática. De fato, não tem muita prática. Então, primeiro semestre, raríssimos são as práticas que você faz. Segundo semestre, raríssimas. Terceiro semestre, raríssimas, né? Então, terceiro semestre, eu acho que a prática assim, mais difícil que eu fiz foi, por exemplo, tirar sangue de alguém. E Uhum. ainda assim, foi um dia só, para a gente fazer um negócio de imunologia. E segundo semestre, o máximo que a gente fez foi auscultar, entendeu? É, visita que a gente faz para lugares, raríssimos também. Primeiro semestre a gente visitou, fez um trabalho comunitário. Segundo semestre a gente visitou, fez um trabalho comunitário. Então, o que a gente chama de ciclo básico, que é basicamente do primeiro até o terceiro semestre, né? Basicamente, não tem muito contato com a clínica, com o paciente, sacou? Agora, a partir do quarto semestre, que aí a gente já começa a ver semiologia, aí a gente já começa a rodar em hospital, entendeu? Não necessariamente a rodar, mas a gente tem aula em Uhum. hospital, e aí a gente já começa a ter contato maior com o paciente. Isso que eu falo é na grade. Se você quiser Uhum. fazer, tipo, na grade só da medicina, é assim que funciona. Só que tem muita gente já no terceiro semestre, segundo, que vai entrando em liga, tem gente que vai conversando com um veterano mais velho, né? Aí que tá a importância do acolhimento. O cara Uhum. conversa com um cara que tá muitas turmas acima dele, né? Que em outros cursos o cara nem saberia que existe, né? E o cara leva ele para um ambulatório, então o cara já consegue ver a prática, né? Então é muito variável. No curso básico em si, resumindo, no curso básico não tem muita coisa. Agora, por fora tem como você fazer. Entendi, entendi. Isso seria um equivalente de estágio, né? Pro específico aqui pro médico. Isso, sem tanta maluquice do estágio, né? Exatamente. Pô, legal demais. Então, a gente conversou aqui com o Hugo. Vocês podem mandar a pergunta aí no chat, ele vai ficar de olho durante a À estreia do vontade. vídeo para qualquer dúvida aí que vocês tiverem. Vamos aproveitar então para falar um pouco mais da mentoria de estudos. Todos os Uhum. nossos mentores, eles passaram em medicina, estão bem colocados, a maioria na UNB atualmente. Pô, pessoal de altíssimo nível, muito focados em estratégia de prova, método, direcionamento, conteúdo, alguns mais no Enem, outros mais no PAS, como é o caso do Hugo. Então, se tem interesse né, de participar, a gente está com um desconto de 30% para a primeira turma, então, se não me engano, são 12 alunos, os primeiros 12 já vão ter essa taxa reduzida para dar início. Né? A gente teve alguns alunos de teste já, o nosso feedback foi muito positivo. A gente vai colocar aí na tela uns depoimentos do pessoal. Então, como é que foi a experiência, Hugo? Como é que foi a experiência de mentorar alunos que estão agora nessa batalha, estão nessa luta? Muito legal, cara. Foi muito legal. É um negócio que eu gostei muito. Eu gosto de dar esse suporte para as pessoas. Enfim, eu me vejo nas pessoas, entendeu? Da época, que, pô, maluquice, estudo, tal, entendeu? Agonia que é querer passar. Então, assim, eu me vejo muito nisso daí, né? De onde as pessoas estão. Onde as pessoas estão, eu me vejo muito, eu lembro muito da minha época. E, cara, a experiência é muito legal, entendeu? É, com todo mundo que a gente já fez, né, na época de teste, foi muito legal. O feedback da galera foi muito bom. Eu também gostei muito, entendeu? Então, assim, é muito bom. Gosto muito, sacou? E, enfim, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Pô, demais, demais. Então, se você quiser fazer parte, o link aí tá aqui em volta, tá no QR Code aí em algum lugar da tela. É só entrar, conversar com a gente, e aí vocês vão ter a oportunidade de conversar com todos os mentores, falar com o Hugo, sessões semanais, então vocês vão poder conversar livremente, individual ali, cara a cara.
é só entrar em contato e a gente negocia, a gente conversa de novo, 30% de desconto para os primeiros 12. Então, a gente já preencheu algumas, mas eu acho que tem 10 ainda abertas. E a gente vai ficando por aqui. Então, agora eu vou devolver para você, Hugo. Agora é contigo. Vamos fechar com chave de ouro. O que você falaria agora para o pessoal que já acompanhou a gente até aqui, está na luta aí para aprovação? Qual é a sua dica? Qual é a sua consideração final? Esforce-se ao máximo e assim, dê o seu melhor, né? Não faz assim, faz sua prova pensando nos outros, faz a prova dando o seu melhor, né? Como eu falei, eu tava com boas notas e ainda assim achava que não ia passar, mas eu não tava ligando muito para os outros. Eu fui para a prova para fazer o meu melhor, entendeu? Eu fui pensando, tem que fazer o meu melhor. Façam isso, porque assim, no dia que passa, ué, a sensação, o retorno é absurdo. Então, todo esforço vale a pena. Tem que se esforçar agora. Então, a minha dica é esforcem-se agora, porque, cara, o retorno, o dia que aparece teu nome lá como aprovado é indescritível, meu irmão. É maluquice mesmo. É coisa de louco. Pô, brigadão, Hugo. Brigadão por participar. Pessoal, entrar no Cosseno, provas anteriores, então dá para estudar por lá também, de graça. Dá para pegar listas, materiais. Entrar no Cosseno, entra lá com a mentoria, fala com a gente aqui no WhatsApp. E a gente vai ficando por aqui então. Abração, pessoal. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu. Prazer.